pessoal, então iniciando esta segunda parte deste nosso módulo específico sobre técnicas e regras básicas de fotografia. Então eu quero compartilhar com vocês algumas regras, mas antes de passar para as regras propriamente ditas, de falar das regras, de explicar cada uma, de dizer como obter aquele tipo de efeito, eu quero parar para pensar com vocês um pouco sobre o que são, de fato, regras e técnicas. As regras na fotografia, lembrem-se, como a fotografia trabalha com a sua subjetividade, com a sua sensibilidade, elas existem também para serem quebradas quando você quiser. Então, as regras, quando intencionalmente quebradas com um objetivo, com um sentido de objetivo, é muito válido quebrar as regras quando se há um sentido de objetivo. Agora, quando você não tem certeza sobre o que quer, então acaba gerando certo desconforto ou a imagem ficando fora de contexto quando acaba fugindo a alguma regra. As regras da fotografia são, na verdade, um norte. São orientações do que você pode fazer para ter uma melhor composição fotográfica. São orientações para ter melhores enquadramentos, melhor luz, efeitos visuais interessantes. Então, o uso das regras e o uso das técnicas vai variar de acordo com o teu objetivo na fotografia. E elas podem sim também ser quebradas, desde que com um objetivo muito claro, que você tem o objetivo de obter determinado resultado. Desde que haja uma ação consequente do fotógrafo naquela regra. O que as regras vão te dar são técnicas, são métodos, são um passo a passo do que você pode fazer para chamar mais a atenção da pessoa que olha para a tua fotografia ou para obter determinado efeito, para obter determinado impacto sobre o público. As regras são um guia para isso, mas como todo guia, pode também não ser seguido de acordo com o objetivo específico da fotografia. Uma das primeiras regras, uma das mais básicas e principais na fotografia é a regra dos terços. É provável que você já tenha ouvido falar na regra dos terços e possivelmente tenha se perguntado o que é a regra dos terços. Bem, aqui eu tenho uma imagem, uma fotografia que é minha, que foi feita em Paris, nos Jardins de Luxemburgo. Aqui a gente tem uma escultura com algumas flores ao topo, foi na primavera, então Paris estava bem florida. E ali ao fundo a gente tem o prédio do Senado francês. Então, nessa imagem há o uso da regra dos terços. Mas o que é a regra dos terços? A regra dos terços consiste, na verdade, em você dividir por linhas horizontais e linhas verticais a imagem em 9 blocos. Como você pode ver aqui, essa imagem tem 9 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você faz duas linhas de tamanhos iguais. Horizontais, duas linhas verticais, e você tem aqui, dividido em 3 blocos. Aqui na vertical, 3 blocos na horizontal. Então, formando ao total 9 blocos. Você divide em 3 e em 3. Por isso, regra dos terços, porque você divide horizontalmente e verticalmente a imagem em terços de imagem. E aí, o que é que a regra dos terços diz? Basicamente, para utilizar a regra dos terços, você precisa alinhar o seu objeto dentro desses quadros de imagem, dentro desses terços de imagem para obter melhores resultados. Então você pode ou enquadrar o objeto dentro daquela área, como é o caso dessa escultura aqui, desse cupido com as flores. Então esse cupido está alinhado nesse bloco aqui, ó, de terços da vertical esquerda. Então eu alinho meu objeto aqui e dou um destaque para ele. Então, além do alinhamento, o foco está nele. Então o seu olhar vai ser direcionado para aqui, porque ele está cobrindo um bloco completo dos terços da vertical esquerda e sua atenção vai se voltar para isso. Os pontos de intersecção entre os terços, como por exemplo esse nozinho aqui, ou esse ponto de intersecção, ou esse ponto de intersecção, são pontos que, quando você tem uma imagem centralizada, esses pontos vão chamar a atenção. São pontos onde seu olhar vai ser direcionado para eles quando você olha para uma imagem. Então, por exemplo, se você tem um retrato e quer dar um tom mais poético, você coloca a imagem um pouco mais para a esquerda e como os olhos nas pessoas, pode perceber que quando nós temos rostos na fotografia, nós vamos olhar
com muita atenção para os olhos das pessoas, porque nós somos seres sociáveis e nós vamos interagir visualmente com as pessoas, mesmo que nas fotos. Então nós vamos olhar para os olhos. E aí, se por exemplo você quer dar um tom mais elegante para a tua foto, para um retrato, uma fotografia do tipo retrato, e é uma pessoa, você pode alinhar os olhos das pessoas nessa linha daqui, ó, perto desse nó. Então essa área aqui pode ser a área onde vão estar os olhos da pessoa fotografada. E aí, sempre que você tiver objetos para alinhar, você deve buscar alinhar dentro dessa divisão dos textos. A linha aqui das janelas devem estar em paralelo, mais ou menos, com essas linhas horizontais ou com as linhas verticais. Como você pode ver, tem uma linha do texto que passa bem aqui nessa janelinha. Então, eu fiz um alinhamento vertical aqui, pensando nos terços, aqui com o prédio do Senado aqui atrás. Então, ainda tem um elemento de uma nuvem aqui nesse terço, aqui de cima, no centro superior, aqui. E o objeto em destaque, que é o cupido com as flores, todo preenchendo esse bloco de terços aqui da vertical esquerda. Então, a regra dos terços é uma regra que te ajuda a alinhar, a posicionar os objetos da tua cena dentro da fotografia, dentro de uma imagem. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui destacar apenas o céu, se eu colocasse a imagem um pouco mais para a direita e tirasse esse cupido com flores daqui, quisesse só pegar aqui o teto, a cúpula do Senado e o céu, e quisesse dar destaque ao céu, eu ia alinhar, aqui eu pensando linhas, céu, linhas horizontais, pegando a cúpula aqui, ia deixar alinhado o teto a essas linhas, e se eu quisesse dar mais destaque ao céu, eu ia deixar a cúpula do Senado apenas nesses terços aqui de baixo, e todos os terços daqui de cima com o céu em destaque, já que eu quero dar destaque ao horizonte, ao céu, ao infinito. Então, alinho aqui com essas linhas horizontais da divisão dos terços, deixo o prédio do Senado apenas aqui embaixo, ó, e deixo todo o restante o céu. Por outro lado, se eu quero deixar o Senado em destaque, quero que o céu seja só um detalhe, então eu vou deixar o prédio do Senado mais centralizado, posso deixá-lo ocupando todos esses terços aqui e até um pedacinho pequeno alinhado a essa linha horizontal aqui, e apenas nesse último terço deixar aparecendo o céu. E aí, a regra dos terços ela vai nos ensinar também que em imagens como essa, os elementos que estão deslocados, que estão à direita ou à esquerda, vão chamar mais atenção, vão dar mais harmonia visual do que os elementos que estão no centro. Por exemplo, nesta imagem, se esse cupido aqui estivesse bem no meio da imagem, ele teria uma parte do prédio de um lado, outra parte do outro, e um pedaço de algumas árvores. O efeito visual, o destaque desse cupido não seria tão forte, porque o centro da imagem geralmente ele é visualmente para nós quando olhamos a imagem menos valorizado. Então, deslocar os objetos mais à esquerda ou mais à direita, ou seja, nesses terços da esquerda ou nos terços à direita, enriquece a imagem, dá mais beleza. Assim como pensando nas imagens horizontais, como no caso aqui do horizonte do céu que eu falei. Se eu deixar o prédio apenas nesses terços de baixo e nos outros terços do céu, eu vou valorizar o céu e vou dar mais beleza à imagem do que se eu deixar o prédio aparecendo até aqui nessa altura em que ele está, o meio da imagem. Então, de acordo com o teu objetivo, é que você vai alinhar os teus objetos. Lembrando, objetos em destaque alinhados à esquerda ou à direita têm mais poder visual, chamam mais atenção, embelezam mais a imagem. E essa divisão proporcional, se eu quero chamar mais a atenção do céu, eu dedico todos esses terços aqui para o céu e apenas esses terços aqui para o restante dos elementos da imagem. Então, é pensar a proporção da imagem. A regra dos terços vai nos ajudar a pensar na proporção de elementos de cena que eu quero permitir que apareçam e a posição dos elementos onde vão aparecer. E para poder utilizar a regra dos terços, tudo que você precisa é movimentar a câmera para posicionar o objeto no local específico e regular o foco no objeto específico. Então, movimento a câmera, regulo o foco no local. É tudo que você vai precisar para utilizar a regra dos terços, mas você precisa ter em mente exercitar, fazer cliques. Então, para exercitar a regra dos terços, o que eu recomendo é
faz uma foto qualquer, escolhe um objeto específico numa cena e faz uma foto com ele, alinhando completamente à esquerda nesses terços, como o cupido, depois alinha no centro, depois alinha na direita, certo? Depois faz uma foto do horizonte, com o céu, as plantas, e aí deixa as plantas primeiro só ocupando esses terços aqui de baixo e depois tudo o restante o céu. Depois faz outra foto com o céu ocupando apenas esses terços de cima e o resto da imagem ocupando todos esses terços aqui. Faz esses exercícios, faz esses testes para você ver como a composição, como essa proporção e o posicionamento dos objetos da tua cena na imagem vão influenciar na beleza da tua fotografia, como vai mudar a tua percepção sobre a cena só por conta do posicionamento dos objetos e por conta da proporção de cena que aqueles objetos ocupam. Então faça esses exercícios. Mude o objeto, faça uma foto do mesmo local, do mesmo objeto na mesma cena e mude-o de local. E também mude a proporção para que você possa perceber isso, porque é isso que a regra dos terços vai nos ensinar, a posicionar quando tem um objeto, nesse caso aqui, ocupando toda a área vertical, eu posiciono ele à esquerda ou à direita. Se ele ocupar toda a área vertical, se ele ficar ao centro, ele vai ficar meio deslocado. O poder visual não vai ser tão grande. E aí, se eu quero dar um foco no horizonte, no céu, em um determinado lugar da cena, deixo ele com mais destaque, com uma proporção maior na imagem do que em relação aos outros objetos. Então, esse é um bom uso da regra dos terços. Assim como no uso de reflexos, por exemplo. Se eu tenho um reflexo, eu quero dar a ideia do horizonte, eu preciso pensar a proporção pensando nessas linhas aqui. Então, faz esse quadro aqui. A maioria das DSLR, inclusive, te permite, nas configurações, utilizar a grade. Então você configura essa grade aqui para você ter sempre a noção da regra dos terços. Você pode ler o manual da sua câmera DSLR e ver se ela possibilita o uso da imagem no visor em grade, porque aí você pode fazer os cliques pensando já na regra dos terços mais facilmente. Mas a regra dos terços basicamente é isso. Divide a imagem em terços, 9 blocos de tamanho igual, e posiciona a imagem de acordo com as linhas horizontais e verticais e também a proporção pensando nesses quadros. Mais um exemplo aqui dessa da turma 1 do curso Fotografia Digital, do entusiasta ao profissional, que é a foto da Rosilene Souza que eu reproduzo aqui, é uma foto muito boa inclusive. E aí, o uso da regra dos terços. A gente tem um único objeto central dentro de uma grande paisagem, que é esse homem, e ele está bem ao centro da imagem, um pouco deslocado à esquerda. Dá um destaque porque a cena ela é mais ou menos homogênea. Então a gente tem aqui tanto todos esses quadros aqui de cima e um pouco desses quadros aqui de baixo, o céu, com o horizonte. E aí a gente tem mais ou menos na mesma proporção abaixo o mesmo horizonte, porque ela utilizou o efeito do reflexo. É como um espelho, o efeito do espelho também. Então a gente tem até aqui, até mais ou menos o meio, um horizonte e do meio abaixo mais ou menos o mesmo horizonte, só que invertido, em espelho. Que aqui é a água do mar e a areia úmida, molhada, refletindo o céu. Então a gente tem uma proporção que se pode dizer perfeita do horizonte acima e abaixo aqui refletido. Então tem alguns elementos de cena que aparecem aqui no canto esquerdo e o homem, que seria o objeto humano central aqui, está um pouco deslocado à esquerda e mais ou menos na mesma proporção. Ele está ao centro e aqui, ó, reflexo abaixo, reflexo acima. Então as proporções e o alinhamento da imagem de acordo com as linhas imaginárias da regra dos terços e a proporção acima, abaixo e aos lados é uma proporção perfeita, que dá um bom enquadramento e por isso essa imagem é tão impactante, pela forma como os elementos da cena estão posicionados, porque tem um ótimo enquadramento pensando na regra dos terços. Então é mais uma aplicação com um exemplo de outra foto e é um exemplo de uma pessoa do próprio curso exercitando aí as suas habilidades e sensibilidades. Então, depois da regra dos terços, a gente tem o efeito bokeh. O efeito bokeh são esses pontinhos de luz aqui. São os vários pontos de luz desfocados numa imagem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma foto que peguei do Google Imagens, do Andrew Clower, que são vários pontos de luz aqui desfocados, e isso é um tipo de efeito bokeh. Há várias possibilidades de explorar o efeito bokeh.
O efeito bokeh é muito bacana para ser utilizado em retratos. Quando você tem muitos pontos luminosos atrás de uma pessoa, isso pode ser à noite, por exemplo, como é o caso aqui no ambiente escuro, você tem várias luzes de faróis, de carro ou de lâmpadas, ou do seja lá o que for, atrás várias luzes diferentes e a pessoa aqui completamente focada e o fundo como está distante, ele está desfocado, as luzes vão ficar essas bolinhas, dando o efeito bokeh. Então o efeito bokeh são essas bolinhas do desfoque dos pontos de luz ao fundo. Então, pontos de luz ao fundo desfocados, efeito bokeh. E para poder obter o efeito bokeh, o que você precisa é, primeiro, os pontos de luz precisam estar um pouco distantes da lente da sua câmera e você precisa ter uma abertura do diafragma maior, porque lembre, para ter um maior fundo desfocado, para desfocar melhor o fundo, você precisa ter uma pequena profundidade de campo. Então essa pequena profundidade de campo, ela pode ser regulada principalmente a partir de grandes aberturas. E como o efeito bokeh ele é utilizado principalmente à noite, então é um ótimo meio de se fazer isso. Então, abertura de diafragma grande. Alta abertura de diafragma, lembrando que para alta abertura de diafragma você vai ter números menores, 1.4, 1.8 e assim por diante. Então você tem grandes aberturas de diafragma e o objeto desfocado, no caso os pontos de luz, precisam estar um pouco distantes. Para um retrato, por exemplo, você pode colocar uma pessoa ao centro e os pontos de luz todos lá atrás, você foca a pessoa, o fundo está um pouco distante, você deixa a abertura muito alta, então a pessoa fica bem definida e o fundo vai ficar completamente desfocado. Então você pode obter um efeito bokeh a partir disso. São o efeito dos pontos de luz desfocados. Você pode pesquisar um pouco mais e a gente pode conversar mais também no grupo no Facebook sobre o efeito bokeh e sobre cada um desses efeitos. Então, o efeito bokeh pode ter resultados belíssimos, como nesse caso aqui, um pouco com a ideia de se estivesse gritando e os pontos de luz saindo da boca da pessoa. E você pode brincar de várias formas. Existem filtros que podem fazer com que esse desfoque da luz ao fundo fique em formatos específicos, como de estrela, formato de coração. Você pode comprar esses filtros, mas você também pode fabricar esses filtros. E aí tem um bônus especial para quem quiser exercitar em casa. Você pode pegar um papel de alta gramatura, um papel mais grossinho, e fazer o seguinte: pega a tampa da tua lente, coloca sobre o papel, circula para poder fazer o tamanho da lente, depois recorta exatamente no tamanho ali da tampinha da tua lente. E depois, dentro desse círculo que você fez do tamanho da lente, você pode fazer e recortar o seu desenho. Por exemplo, você tem um círculo do tamanho da sua lente e aí recorta dentro desse círculo um coração no papel. E aí depois você coloca esse círculo que tem apenas o buraquinho do coração dentro. Encaixa na tua lente, pode até de repente, se quiser, colar fixar com alguma fitinha adesiva fácil de ser removida, coloca na lente e aí faz esse teste de alta abertura do diafragma, desfoca ao fundo. Como a luz vai estar passando pela lente apenas através de um desenhozinho de coração, porque ele está bloqueado, e aí, de preferência, faça isso com um papel preto para bloquear o máximo de entrada de luz. Então você tem um papel preto com apenas aquele furinho, como a luz vai entrar apenas através do coração recortado naquele papel na lente, quando você desfocar, o desfoque vai ficar com formato de coração. Então você pode desenhar estrelas, fazer outros desenhos para obter esse efeito. Então é uma dica se você quiser treinar em casa aí para ter o efeito bokeh com tipos diferentes de desenho, com corações, estrelas e tudo mais. E lembrando, para ter o efeito bokeh você precisa ter distância dos pontos de luz que vão ficar desfocados e alta abertura do diafragma. E aí, Golden Hour, que é a hora dourada. Na verdade, a Golden Hour não é necessariamente uma regra ou uma técnica. A Golden Hour é o amanhecer ou o pôr do sol. Então, a Golden Hour é conhecida assim como hora de ouro, porque a luz no amanhecer, nas primeiras horas do dia, quando começa a amanhecer, ou no pôr do sol, a luz ela tem mais tons, ela ganha um tom mais amarelado, um tom mais dourado,
e ela tem mais níveis de cor e ela não está em cima, porque a fonte de luz, que é o Sol, não está tão em cima no horizonte. Ele vai estar mais ou menos à frente, vai estar no ângulo que vai estar mais ou menos à frente da lente, o que vai te dar várias possibilidades de recurso. Vai te dar essa cor aqui que você pode ver nessa foto que eu fiz em Ouro Preto. Aqui a gente tem as montanhas de Minas e aqui o céu com vários tons, um tom rosa avermelhado aqui na nuvem, os tons amarelados, alaranjados mais aqui embaixo. Então a gente tem essas tonalidades, essas cores que a luz do sol no amanhecer e no pôr do sol vão te proporcionar. É por isso que o amanhecer e o pôr do sol são os horários preferidos dos fotógrafos, por conta dessa possibilidade de cores e de luz tão intensa e uma luz mais poética e, de certa forma, até um pouco trabalhar um tom mais dramático nas cores na fotografia. Além de poder trabalhar melhor por conta do ângulo da luz. Como o sol está mais baixo, está mais ou menos de frente para a lente, você consegue trabalhar efeitos como lens flare, que é um efeito que a gente vai ver já já. Então, a Golden Hour são amanhecer e pôr do sol, onde a luz está em cores e tons mais fortes, mais diferenciados, e a luz do sol está mais ou menos no ângulo à frente, de frente da lente da câmera, o que dá para trabalhar mais recursos, o que dá para trabalhar contra a luz melhor, dá para trabalhar também o lens flare, que a gente vai ver já já, de uma forma mais apurada. Então, Golden Hour não é necessariamente uma configuração da câmera ou uma técnica, é um período que pode te possibilitar fotos mais dramáticas, fotos mais intensas, melhores contra a luz, melhores lens flare e melhores tons e cores do céu e da luz que vem do sol. Então, outro tópico que está relacionado também à regra dos terços é a proporção áurea. E aqui, com a proporção áurea, a gente consegue explicar por que os elementos que estão ocupando uma coluna inteira na regra dos terços ficam melhor à esquerda ou melhor à direita e não ao centro. Então isso aqui é um gráfico matemático, uma proporção matemática que delinea isso dentro de um retângulo, faz esse espiral para definir os pontos de olhar, os pontos de foco dentro daquela imagem, os pontos mais importantes, os pontos que têm mais peso para a informação na hora que nós vamos olhar para determinada imagem. Então eu trago mais uma vez a minha foto lá de Paris, nos Jardins de Luxemburgo, porque ela está de acordo com a regra dos terços e está de acordo com a proporção áurea. Então a proporção áurea vai dizer que em um retângulo vai ter mais destaque o objeto que estiver dentro dessa volta aqui do espiral. Então o que estiver aqui dentro vai ter mais destaque do que o restante da imagem. Então, por isso, se eu tenho um objeto que ocupa uma coluna inteira, se eu coloco à esquerda ou à direita, ele vai ter mais destaque, por conta da nossa maneira de olhar, por conta da proporção áurea. Então, aqui, ó, a gente tem o cupido com as flores em destaque dentro do espiral. E é por isso ele está em foco e está também aqui dentro do espiral, que é a posição destacada, uma posição de glória dentro da fotografia, é a posição que vai atrair mais a atenção. Então tudo que estiver dentro desse trecho aqui, ó, para cá e no espiral, vai chamar mais atenção do que o restante da imagem. É por isso que a gente olha sempre para aqui e o que está aqui traz mais impacto visual. Então, se você quiser utilizar a proporção áurea, pense, lembre-se desse espiral fotográfico aqui e lembre, você vai colocar um objeto que ocupa uma coluna inteira e vai deslocá-lo à esquerda ou à direita, para que a imagem tenha mais força, pensando aqui sempre nesse espiral. Então ele vai estar mais ou menos, vai estar alinhado à esquerda e à direita e mais perto das linhas divisórias da regra dos terços, como é o caso desse cupido aqui, que está bem aqui, ó, mais perto da linha divisória, menos perto da borda e alinhado dentro do espiral. Mais uma vez, assim como na regra dos terços, tudo que você precisa fazer para obter uma imagem dentro da proporção áurea é posicionar o objeto dentro daquele lugar. Você tem um objeto que ocupa uma coluna inteira, coloca ele à esquerda ou à direita. É isso que a proporção áurea vai te dar mais poder na tua fotografia, vai atrair mais a atenção do olhar da pessoa quando você tem um objeto que ocupa uma coluna inteira, posicionando à esquerda ou à direita da imagem. E aí,
Temos as fotos também em longa exposição. A gente já falou um pouco sobre esses efeitos quando a gente tratou no módulo passado sobre alguns conceitos básicos. Então, a longa exposição, na verdade, é você deixar com o tempo longo da velocidade do obturador. Lembre-se que você tem a velocidade do obturador é o tempo que a portinha abre para que a luz entre e depois se feche. Então, quanto mais tempo aberto, mais luz entrando. E aí, a longa exposição é essa portinha aberta para que mais luz entre. E aí, lembrando, para equilibrar a luz, se tem a luz entrando por mais tempo nessa portinha, o espaço para que a luz entre deve ser menor. Então, ao contrário lá do bokeh, que você precisa de alta abertura do diafragma, aqui para longa exposição provavelmente você vai precisar de uma baixíssima abertura do diafragma. Aqui tem uma foto que eu utilizei na aula passada também, no módulo passado, são aqui pontos de luz, são velas de um lustre, e eu deixei com longa exposição e mexi a câmera para causar esse movimento de ondas aqui da luz, como se fosse um desenho, uma pintura. Aparece o pincel, os brushes, o rastro de um pincel aqui de luz. Então, essa é uma foto obtida com longa exposição. Você pode obter vários efeitos diferentes com longa exposição, como também aquela foto que eu fiz lá na livraria Lelo. Você deve lembrar da foto que eu fiz na livraria Lelo, que é uma foto, eu estou com a câmera apoiada, como a foto em longa exposição. Lembre-se, você precisa apoiar geralmente a câmera em alguma superfície ou colocá-la em um tripé, porque qualquer mexidinha vai borrar a tua imagem inteira. Então, um tripé ou o apoio em uma superfície vai ser crucial para isso. Então, aqui tinha o corrimão da livraria Lelo, eu apoiei a câmera em cima do corrimão, posicionei e fiz a foto. Essa foto é uma foto de longa exposição. Então, os objetos que são estáticos, eles ficam completamente definidos, mas os outros objetos estão borrados porque, como a gente viu na aula anterior, se o obturador está lá aberto todo esse tempo, a câmera vai fazer a foto desde o objeto aqui até o último passo do movimento que ele fez enquanto o obturador esteve aberto. É por isso que fica esse vulto, porque ela captou todo esse movimento em uma imagem estática. Então, como não fica o passo a passo, fica uma espécie de vulto do movimento, porque o objeto começou aqui e terminou aqui, enquanto a imagem estava sendo feita, estava sendo processada dentro da câmera. Então eu posso obter esse efeito também dos vultos, do movimento. Esse efeito de movimento, como a gente já trabalhou, com a longa exposição. E aí basta ter baixa abertura do diafragma e baixa também velocidade do obturador. Você pode obter fotos assim com 1 segundo, ou 1/30. Abaixo de 1/30 você vai começar a ter efeitos assim. E aí pode ser meio segundo, 1 segundo, para você obter fotos desse tipo. Assim como também para obter fotos desse tipo. São fotos de baixíssima velocidade, abaixo de 1/30. E aí pode ser algo mais perto de 1 segundo. Então, além disso, com a longa exposição, você vai obter um efeito chamado light painting. Light painting é pintura com luz, que é nada mais nada menos do que você fazer desenhos ou escrever, fazer palavras a partir da luz. Então você pode ver aqui que, nesse caso da minha foto, lá no Paço dos Duques de Bragança, em Portugal, ele tem aqui como se fossem pincéis, pinceladas de luz que formam essas ondas amareladas por conta do lustre que havia. Então, eu fiz desenhos de ondas com a baixa exposição. Havia luz e eu mexia aqui, a luz era estática e eu mexi a câmera para obter esse resultado. Mas eu posso deixar a câmera estática e mexer a luz para obter resultados, como esses aqui, ó. Então, tenho uma luz aqui que foi girada, outra luz girando, outra luz girando, outra luz girando aqui, e eu obtive esses círculos aqui que parecem espirais nessa foto. Essa foto não é minha, essa foto é do Google Imagens, não encontrei a autoria dela. E aqui tem outra pessoa, provavelmente, pode ser com fogos de São João, ou uma brincadeira que era muito comum na minha infância aqui no São João, no Recife, era a criança pegar o bombril, né, a lã de aço, e incendiar a lã de aço amarrada em um barbante e rodar para poder fazer esses círculos. Então, é uma possibilidade que tenha sido feito isso aqui. Então, como a longa exposição vai captar todo o movimento
do objeto. No caso da luz, com a luz forte, ela vai ficar esse desenho de luz. E aí, lighting painting você pode, por exemplo, pegar uma lanterna, tá um quarto escuro, tem uma parede completamente escura, e você pega uma lanterna daquelas que é de LED, que ela tem um foco muito específico, que fica apenas um pontinho pequeno de luz. Pode até ser um laser, de repente. Você pode utilizar também. E aí, coloca a imagem para poder fazer a foto, fica lá. Você pode ficar pressionando, ou algumas câmeras têm a possibilidade de você pré-configurar um tempo específico, muito abaixo de, de 1 segundo. Você pode, por exemplo, deixar 10 segundos fazendo lá a foto na sua câmera. Aperta o botão e ela vai ficar 10 segundos fazendo a foto. Aí você pega o laser, mira naquela parede lá, num ambiente completamente escuro, e começa a fazer com o laser a palavra amor na parede. E aí faz o A, depois o M, depois o O, depois o R. Quando a foto estiver concluída, o que vai estar escrito vai ser lá, vai ter provavelmente aquilo que era completamente escuro vai estar um pouco mais claro e vai estar lá aparecer em vermelho, por conta do laser, a palavra amor. Então você precisa, para fazer light painting, de um ponto de luz em movimento, a câmera parada, estática e a longa exposição, ou o contrário, uma luz estática, longa exposição e a câmera em movimento, como eu fiz aqui, essas ondas nessa foto assim. O light painting é a pintura de luz e você vai precisar disso para poder criar light painting. E aí tem o efeito panning. O efeito panning é esse efeito aqui. Você pode ver que tem esse garoto aqui, que ele está no centro e o mundo ao redor parece que está em movimento. O mundo está rodando e ele está estático na imagem. É similar ao efeito de longa exposição que eu fiz lá na livraria Lelo, mas é o inverso. Ali a gente tem um ambiente estático e as pessoas em movimento. Aqui ele tem a pessoa estática e o mundo em movimento. E aí, para fazer um efeito panning, pode ser difícil para quem está começando, porque ele é realmente um efeito complicado. Essa foto aqui é do Jim, do Improve Photography. E para fazer isso aqui, você precisa do seguinte: em vez de estar com a câmera estática e em longa exposição, você vai precisar também de longa exposição no panning, abaixo de 1/30, como nas outras fotos, mas em vez da câmera ficar parada e o objeto estar em movimento, a câmera vai estar em movimento junto com o objeto. Então aqui é o pai segurando o filho e rodando o filho. Provavelmente ele estava com algum suporte com a câmera e a câmera seguia o movimento que ele fazia. Então, para poder fazer uma foto de panning, o objeto vai estar em movimento, a câmera vai estar configurada para fazer a foto em longa exposição e você deve seguir o movimento na mesma velocidade que ele. Se você variar de velocidade, tiver uma velocidade diferente, pode ocorrer de, como está aqui mais ou menos, você pode ver que os braços e as mãos aqui estão um pouco distorcidos em movimento. É o que a gente chama de panning parcial, que é o objeto não está todo paradinho e bem definido no foco. Algumas partes não estão, que é porque você variou de velocidade, algumas partes não vão ficar completamente bem definidas. E o panning é complicado por isso. É uma foto de longa exposição, abaixo de 1/30 no tempo, e você precisa acompanhar o objeto, não vai deixar a câmera estática. O objeto está se movendo, você vai se mover junto com ele, na mesma velocidade que ele, para poder concluir a foto. E é justamente porque você está se movendo na mesma velocidade que ele, que aí a câmera, o sensor da câmera vai ter a impressão de que o objeto está parado, porque ele está sempre alinhado. O objeto vem aqui e a câmera também vem, e eles andam juntos. O movimento que o objeto faz, a câmera também faz. Então, a ideia de movimento do objeto não vai ser registrada, mas como o ambiente externo vai estar em movimento, nesse caso é um ambiente externo que vai estar mudando, vai estar passando, vai ficar esse efeito desfocado, esse efeito de movimento no ambiente e não no objeto. E é isso que possibilita o efeito de panning. E é por isso também que ele é um efeito complicado, porque você precisa se mover junto com o objeto na mesma velocidade que ele para obter, configurando a sua câmera para longa exposição. E mais uma vez, longa exposição, você vai precisar de uma pequena abertura do diafragma. E aí, agora que a gente viu essas regras, essas técnicas, esses efeitos que você pode obter com a fotografia e a gente pode conversar sobre eles mais detalhadamente no grupo no Facebook, a regra principal é: exercite a técnica
e a sensibilidade. Como eu falei no início da aula, as regras foram feitas para serem quebradas quando intencionalmente, com um objetivo e com um propósito muito claro. Então você pode fugir a essas regras se você quiser obter um efeito diferenciado. E claro, essas regras, essas técnicas, esses efeitos são apenas algumas, são os mais básicos que você pode trabalhar, são os padrão para que você possa ter uma boa gama de efeitos, de possibilidades, de regras de composição fotográfica interessante para utilizar quando você quiser. Mas existem inúmeros efeitos, inúmeras possibilidades e você só vai conseguir explorar essas possibilidades se, primeiro, passar por essas regras, passar por essas técnicas e exercitá-las. E segundo, explorá-las e ir além delas para continuar sempre exercitando técnica, sensibilidade, desbravando e conhecendo novas possibilidades na fotografia. Então, é por isso que a regra principal é sempre exercite técnica e sensibilidade. E é isso que a gente tem para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Revisem esta aula porque, assim como a aula de fotometria, ela é um pouco mais densa e a gente está sempre juntos no grupo do Facebook para discutir e construir melhor o conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.